Terminou esta semana a eleição que decidiu quem é o maior brasileiro de todos os tempos, que foi organizada pelo SBT, a TV SBT. Foram meses de trabalho, em que foi considerado homens e mulheres de relevo para o país desde a sua descoberta, desde 1500, desde Pedro Álvares Cabral até os dias atuais, onde entraram na disputa imperador, princesa e religiosos de renome, desportistas, pessoas de nome. E eu vim acompanhando desde o início, dando meu voto para este, para aquele. E eu fiz uma relação aqui, fiquei com algumas dúvidas, estou agora meditando sobre isso, porque quem venceu no final foi o Chico Xavier, espírita de renome, grande médium internacional, conhecido no mundo todo, seus livros, 420 livros editados, todos livros que passaram para outras línguas, diversas línguas, né? Muitos países, famoso pela sua caridade, seu amor também. Mas eu vi que na disputa do lado católico nós tivemos também pessoas de renome, assim como no campo dos evangélicos também, pessoas de peso. E o que eu notei foi o seguinte: eu procurei ver no censo 2010 do IBGE, que coisa séria, a quantidade de pessoas que estão nessas religiões, né? Cadastradas nas religiões. Então o que eu pude descobrir é o seguinte: católicos, o IBGE conferiu que existem 123 milhões e 200 mil católicos no país, no Brasil. 123 milhões e 200 mil. Muito bem. Evangélicos, ficou discriminado aqui, que existe no Brasil 42 milhões e 300 mil. Bem abaixo dos católicos. E espírita, segundo o IBGE, existem 3 milhões e 800 mil. Caramba! 3 milhões e 800 mil. Os católicos são 123 milhões e 200 mil. E quase 120 milhões a mais de católicos do que espírita. E os evangélicos também, né? 42 milhões para 3 milhões e 800 é muito evangélico, né? Pouco espírita. Muito bem. E o que eu pude apurar aqui foi o seguinte: entre
os 100 brasileiros considerados melhores, entre os 100, nós contamos aqui do 100º até o 13º, porque essa é a primeira seleção dos 100. Depois vem a segunda seleção, que é dos 12, os 12 mais considerados. Então, os que ficaram dentro dessa seleção até o 13º, ficou assim. Considerando só religiosos: Monsenhor Padre Jonas Abib. Essa canção nova, né? Ele ficou em 67º lugar. Deve ser com 57º lugar. Bom, 67º lugar. Então significa que na frente dele ainda tinha 66 pessoas. Depois veio o padre Marcelo Rossi. Esse ficou em 60 lugar. 60º. 60 lugar. Então, acima dele ainda tinha 59 pessoas. O missionário R.R. Soares, famoso, todas as suas igrejas no Brasil, espalhadas pelo mundo todo, aí, e grande parte do mundo, aliás, e com seu programa televisivo, seus shows maravilhosos que ele faz na televisão aí, tanta gente atendendo a sua chamada, né? Ficou em 54 lugar. Então, acima ainda dele, tinha 53 pessoas mais importantes que ele. Depois da Legião da Boa Vontade, o Paiva Neto, presidente da Legião da Boa Vontade, ficou em 51 lugar. Ainda havia 50 acima dele. O arcebispo Dom Helder Câmara, lá de Pernambuco, Nordeste, famoso também, já se foi, passou para melhor há muito tempo. Mas ele pegou 37 lugar, deixando 36 na frente dele. Aí veio o apóstolo Valdemiro Santiago, com todos aqueles programas de televisão, milhões e milhões que ele paga nas televisões, fazendo os programas dele, vendendo tudo que ele pode vender lá, fazendo o trabalho segundo ele acha correto, ele acha certo. Eu não acho certo, mas o problema dele, né? Ele vai prestar conta do que ele faz. Então o apóstolo Valdemiro Santiago, com todo o poder dele na televisão, ele ficou em 36 lugar, 36º lugar. Tinha 35 pessoas na frente dele, quer dizer, melhores do que ele. Aí veio o padre Cícero do Juazeiro. Padre Cícero, todo mundo sabe que é o padre Cícero, católico, né? Ficou em 32 lugar. Ele ficou na frente do Valdemiro ainda. Aí vem o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, também grita, faz, acontece na televisão, né? Diz que tem 20 mil adeptos da igreja dele, Assembleia de Deus, não lembro o nome mais, lá no Rio de Janeiro. E o Silas Malafaia ficou em 26 lugar. O que acontece? Tem 25 na frente dele. Aí vem o Edir Macedo. Edir Macedo, que é dono da Igreja Universal, está espalhada pelo mundão aí, está construindo agora em São Paulo o Templo de Salomão, uma monstruosidade muito grande, que vai ficar orçado mais ou menos em 360 milhões de reais. E é dono da Rede Record, tem os canais, tem os programas dele na própria televisão dele. Tem tudo na mão, né? Tem poder, tem a glória, né? Ele tem o poder e tem o dinheiro. Mesmo assim,
ele só alcançou o 13º lugar. Ele não ficou entre os 12 principais. Ele não entrou, porque depois desse 13º que é ele, aí sim teve uma seleção, que são os 12 mais importantes no Brasil de todos os tempos. Aí vem a freira, a irmã Dulce, uma maravilha também no Brasil, na Bahia, criou hospitais, uma vida dedicada à pobreza, fez muito pelo Brasil. E eu creio que os católicos lutaram para que ela fosse a mulher mais importante de toda a história do Brasil, mas não deu. Ali quando teve a decisão entre a irmã Dulce e Chico Xavier ganhou. E ela ficou em 12º lugar. 12º lugar. Aí, nas finalistas mesmo, o que sobrou foi o seguinte. Na última finalista só tinha 3. Chico Xavier, Santos Dumont e Princesa Isabel. Eram os 3 principais de toda a história do Brasil. Foi considerado os 3 principais. Santos Dumont porque criou a aviação, ele inventou o avião lá na França, mas ele construiu o de Moisés, lá ele é o pai da aviação. Outro concorrente era a Princesa Isabel, aquela que decretou a Lei Áurea, soltou os escravos, acabou com a escravidão no Brasil, era muito importante a Princesa Isabel. Inclusive teve um bisneto dela, se eu não me engano, Dom João, deve ser o nome dele, é um príncipe aqui no Brasil, que teve em todas as vezes que houve a disputa com o nome da Princesa Isabel, ela estava lá no SBT, ele estava no SBT, lutando pela família imperial, né? Muito bem. Então nós tínhamos ali, na última disputa, Santos Dumont e Princesa Isabel e Chico Xavier. E nessa última eleição agora da semana, Chico Xavier venceu com 71,4% dos votos. Aí sobrou o que para dividir para o Santos Dumont e para a Princesa Isabel? 71%, sobrava 29%, né? 28,6% para dividir para 2. Eu não sei quanto que deu para cada um, né? Deve ter dado uns 13% para cada um. Porque o Chico Xavier saiu com 71,4%. Aí eu fico pensando, puxa vida, os católicos fossem defender, por exemplo, a irmã Dulce, ou então o padre Jonas Abib, o padre Marcelo Rossi, Dom Helder Câmara, a irmã Dulce, né? A irmã Dulce é a principal. Um desses aqui podia ganhar, se fosse contar o número de católicos que tem no Brasil. São 123 milhões e 200 mil. Por outro lado, os evangélicos, que são 42 milhões e 300 mil, poderiam ter elegido à vontade, né? O Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial, aquele que comprou 4 fazendas e 5 mil cabeças de boi lá em Mato Grosso, né? Podia ter elegido ele. Ou então eles podiam eleger o Silas Malafaia, que é poderoso na televisão, aquele que grita, fala muito. Poderia. Porque eles são 42 milhões e 300 mil. Mas poderia também eleger o bispo Edir Macedo, né? Edir Macedo, famoso, hein?
Acho que expulsa demônio a paulada lá todo dia, chicote, tem que buscar chicote. Pá, pá. Porque ele teria a favor dele 42 milhões e 300 mil. No entanto, Chico Xavier, que é espírita, e os espíritas, segundo o IBGE, conta apenas com 3 milhões e 800 mil espíritas no Brasil. Eu fico pensando, como que 3 milhões e 800 mil pode derrotar 42 milhões e 300 mil evangélicos, 123 milhões e 200 mil católicos? Só há uma... Bom, pode haver duas explicações, segundo o que eu penso. A primeira, eu pensei o seguinte: muito católico votou no Chico Xavier. Muito evangélico votou no Chico Xavier. Primeira hipótese. Para ele sair o ganhador, agora ele foi como que ungido, né? O maior brasileiro de todos os tempos, da descoberta do Brasil até os dias atuais. O maior brasileiro, não teve outro homem maior do que ele aqui. Maior do que ele é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo nasceu na Palestina, nós estamos falando brasileiro. Então no Brasil não tem outro homem maior do que o Chico Xavier. Ele foi considerado sagrado, o maior brasileiro de todos os tempos. Se não foi porque católicos e evangélicos votaram no Chico Xavier, eu fico pensando o seguinte: o censo IBGE também mostra que os espíritas são as pessoas mais instruídas, aqueles que estudam mais. Inclusive, o que está lá na codificação kardecista é o seguinte: a ordem é essa. Primeiro, amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Segundo, instruí-vos. Olha, que duas ordens. Primeiro, amar um ao outro. E segundo, se instruir. Tem que procurar instrução, conhecimento. Não é só ali lendo a Bíblia, não. Tem que procurar conhecimento universal, variado, né? Nós temos que entrar em todos os campos. Bom, se realmente o que aconteceu foi porque os espíritos, embora sendo em número pequeno em relação a evangélicos e católicos, mas se foi por causa do grau de instrução, de conhecimento que o espírita tem, então chega à seguinte conclusão: computador, internet. Porque eu creio que todo espírita, desses 3 milhões e 800 mil, não deve ter um que não tenha computador e não tenha internet, porque são todas pessoas de um grau que estuda, que aprende. Pessoas analfabetas, de repente eu vejo entrar estou vendo, semi-analfabeto, que soletra, mas ele entra na internet e ele vai e ele coloca lá, espírita. Sílaba por sílaba, ele consegue pôr. Aí ele abre lá, ele abre um vídeo. E ali naquele vídeo ele vai aprender, que tem grandes palestrantes. Ele vai começar a entender, cada dia. Ele aprende até a ler e escrever através do vídeo. Através do vídeo. Tem muita coisa que ele lê ali depois. E passa a escrever também. Então essa votação, eu creio que foi mais feita através da internet. Não importa se os católicos têm 123 milhões.
Se 120 mil católicos não entra na internet, não tem, não recebeu aquela ordem, instruí-vos, ele não vai procurar se instruir mesmo, ele não vai conhecer. Então 120 milhões fica para lá. Vamos dizer, 3 milhões e 200 mil católicos entram na internet. É. Mas acontece que tem 3 milhões e 800 milhões de espírita que entram na internet. Então já variou, já deu uma variação. O espírita tem mais do que católico. Relativamente ao número dos que entram na internet e depois votam pela internet. Bom, e os evangélicos? É a mesma coisa. É a mesma coisa dos católicos. Segundo o censo disso, entre os evangélicos e os espíritas há uma enormidade de diferença de instrução. Então, se tem 42 milhões e 300 mil evangélicos, quantos entram na internet? Quantos? 42 milhões, né? É pouco. Vamos supor que dos 42 milhões e 300 milhões, 40 milhões, não é de admirar, 40 milhões não sabe o que é o computador ainda. Não entra no computador, não entra na internet. Sobrou 2 milhões e 300 que entra na internet, que pode ter votado. Votado em quem? Em alguém do campo evangélico. Aí pode ser lá o Silas Malafaia, pode ser o R.R. Soares, né? O Edir Macedo, um desses aí. Mas era 2 milhões e 300 só contra 3 milhões e 800 que estavam ali votando todo dia. Tu votava, tem interesse, vamos fazer o nosso. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Chico Xavier, com 3 milhões e 800 mil, se tornou agora o maior brasileiro de todos os tempos. Segundo essa eleição, não houve pessoa, homem ou mulher, mais importante no Brasil do que Chico Xavier. Princesa Isabel, todos os que competiram aqui, nenhum deles chegou perto de Chico Xavier. Chico Xavier é o maior brasileiro de todos os tempos. Eu acompanhei desde o início. Então eu tenho vídeo aí mostrando a colocação de cada um desses 100 melhores, né? Os 100 melhores. A colocação deles, da onde eu peguei e tirei essa relação. Começando pelo padre Jonas Abib, com 67%, e vindo aqui até a Irmã Dulce, 12º lugar. E aí eu já passei aqui para o Chico Xavier na disputa dele com esses últimos dois aí, que foi Princesa Isabel e Santos Dumont. Eu tenho todos esses vídeos. Está guardado, eu guardo nos meus arquivos, né? Porque para mim é histórico isso. Tudo que é histórico para mim fica guardado. Um papel desse aqui eu guardo aqui 30 anos. Eu tenho minhas pastas. Porque 30 anos eu vou lá, levanto lá e falo, olha aqui, está vendo? Eu escrevi isso aqui há 30 anos atrás. É assim que eu acho. É costume, né? E os vídeos também estão sendo guardados. Bom, eu espero que tenham gostado do que eu falei aqui, principalmente os que ainda não conheciam, não estão sabendo sobre essa eleição do maior brasileiro de todos os tempos,
não ficaram sabendo que Chico Xavier é hoje considerado e sagrado o maior brasileiro de todos os tempos. Não tem concorrente para Chico Xavier. Nem dentro das religiões, nem dentro do catolicismo, nem dentro do evangelismo, do protestantismo, de nenhuma religião. Não tem um estadista que passe na frente do Chico Xavier, um desportista, nem um jogador de futebol, nem Ayrton Senna, ninguém passa na frente dele. Chico Xavier é considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Espero que tenham gostado desse videozinho que eu acabo de fazer aqui. Vai dar quase 30 minutos. Tá faltando lá alguns 5 minutos. Aí deve estar com uns 25 minutos agora esse vídeo. É pequeno, né? Espero que tenham gostado dessa explicação. Se desse para ler, não sei se vai dar, mas eu vou pôr na frente aqui da máquina. Vamos ver se a máquina vai conseguir pegar isso aqui, né? Se for possível ler, a relação está aqui. Como se deu essa eleição. No final, Chico Xavier se sagrou o maior brasileiro de todos os tempos. Mais um pouquinho, alguma coisa aqui. Claro que eu não sei se vai dar para ler, né? Uma tentativa apenas. Muito bom. Mas vocês vão ainda ver o vídeo. O vídeo mostrando o último instante dessa eleição, que foi o momento que foi aberta a urna, né? Em que o repórter, então, o Saulo, mostra na TV o ganhador, Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier. É Francisco Caridade Cândido Xavier. Fiquem com Deus, meus amigos. Espero que tenham gostado desse videozinho. 30 minutos. Foi meia hora de gravação. Espero que dê tudo certo.